Bom dia, meus amigos. Tudo bem com vocês? Desculpa a demora aí do vídeo aí. Ontem ficou muito tarde, não consegui gravar. Tô gravando agora pela manhã. E que rodada é essa, hein? A rodada com poucos jogos, mas bastante polêmica, bastante decisiva, com cartões, com impedimento. Uma rodada aí, bastante coisa que aconteceu. O Flamengo perdeu 2 pontos. O Internacional também perdeu 2 pontos, podemos dizer assim, porque estava ganhando de 1-0. Fez um primeiro tempo muito bom, onde que não deixou o Flamengo jogar. Mesmo assim que não deixou o Flamengo jogar, o Flamengo teve alguma chance de fazer gol no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, o Inter deixou de jogar futebol, o Flamengo foi para cima e conseguiu um empate. Teve até a questão de podia ser uma virada e tal, mas não rolou. O Palmeiras, um lance polêmico, que é o lance do Maurício, cotovelada, que não foi expulso. E depois teve dois jogadores do Vitória expulso. E não tem mais jogo, né, cara? 2 a menos, não tem jogo. Não tem o que fazer. 9 jogadores em campo. É só se defender mesmo, jogar a bola pro mato, porque o jogo é de campeonato. E o Palmeiras fez a sua parte, mais 3 pontos, ganhou, conseguiu ainda dar uma rodagem no elenco, tirou alguns jogadores para dar uma descansada durante o jogo, que não precisava mais, né? Tá com 2 a mais. E o campeonato agora ficou meio bagunçado, né? Porque o Flamengo, que todo mundo colocou como favorito, as casas de aposta tudo favorito para ganhar o jogo, não jogou para ganhar. A verdade foi essa. O Internacional teve uns momentos, principalmente o primeiro tempo, ao todo, o primeiro tempo ao todo, o Internacional foi muito melhor. No segundo tempo, o Flamengo teve a posse de bola. E essa posse de bola não quer dizer que 100% você vai ganhar o jogo, que você vai definir se você não tiver criatividade para ganhar, para conseguir acertar o gol. E o Flamengo sim, vai ver agora o Palmeiras disparar, não tem muito o que fazer. Também teve um jogo 0-0 entre Fluminense e Bahia, que eu não consegui acompanhar esse jogo ao vivo. Porém, eu vi alguns lances. Parece que foi um jogo muito difícil, muito trucado. Mas que também parece que faltou algumas qualidades aí. Um pezinho na forma aí, calibrar um pouco o pé para fazer os gols. Eu não vou falar muito desse jogo porque eu não assisti. Vou falar só do Palmeiras e do Flamengo, que são os dois times de ponta, né? O líder e o vice-líder. Foram os dois jogos que eu assisti de ontem. O Flamengo, quando ele colocou, o técnico colocou o Arrascaeta para jogar como titular. Deu para entender que quando o Rascaeta joga, ele joga muito. Não precisa de falar nada sobre o Rascaeta. O histórico dele já diz por ele. A história dele já diz por ele o quanto que ele joga. Mas alguns outros jogadores que já vinham jogando bem, igual o Samuel Lino, que ele fez o gol do empate, né? Parece que some dentro do campo. Não sei se é porque ele, sei lá, fica pressionado. Eu acho que deveria, eu acho que não é isso. Mas não tá dando liga. O Samuel Lino tá sendo nas últimas 4, 5 partidas aí, ele tá sendo um dos melhores jogadores do Flamengo já há um bom tempo. E ele não tá dando liga, né, com a Rascaeta. Não tá dando jogo os dois juntos. Nos últimos jogos, o Rascaeta tava no banco e o Samuel Lino tava deitando, voando. Vai pra esquerda, vai pra direita, joga no meio, distribui, faz gol, chuta, dá assistência. Esse foi o Samuel Lino nos últimos jogos. Tudo bem, Jean, pegou o Chapecoense, pegou uns times assim mais meia boca tal. Hoje pegou um time mais forte, ontem no caso, pegou um time mais forte. Realmente pegou um time mais forte. Foi difícil de ganhar, ou melhor, foi difícil para empatar. O Internacional acho que deu mais mole, porque teve chance de fazer até dois no primeiro tempo e não fez. Foi uma jogada lá, também é polêmica, questão de impedimento, né?
Ah, muita gente tá falando que não foi, não foi. Gente, a gente reclama tanto que a gente não tem as tecnologias que tem na Europa. Na Europa é desse jeito. Tem lance lá que eu assisto na Premier League lá, que você fala, putz, o cara tá impedido, mas deu gol. Aí você fica assim, putz, é a mesma coisa que acontece na Europa, só que o pessoal não fica reclamando lá, não fica chorando. A verdade é essa. Eu tô falando que o flamenguista está chorando. Eu tô falando que isso pode acontecer com o meu time, que é o São Paulo, pode ser com o Palmeiras, Corinthians, qualquer outro. E vai acontecer. Pode ficar tranquilo que vai acontecer. Se a gente queria tanto um futebol em questão de estrutura parecido com o da Europa, tudo bem que falta os gramados, falta muita coisa para acontecer ainda. Mas nós já tem aí esse impedimento semiautomático, que ele é muito bom, pô. Ele é rápido, pum, 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 já carimba, se foi impedido, já dá um impedimento, se for gol, dá o gol. E agora que a gente não tem que ficar parando pra conversar, falar, putz, mas tava impedido, pô. Mas já tá com a tecnologia lá, porque fala que não tá impedido. Pronto, acabou. Agora, indo pro jogo do Palmeiras, aí não tem questão de tecnologia. É questão de sensibilidade, de ver, é questão de critério. Qual foi o critério que usou para não expulsar o Maurício? Que eu concordo deveria ter sido expulso, também eu concordo para as duas expulsões do Vitória. Do Kaká, que fez aquela entrada, e do, acho que é Luan, né? Que fez o sinal de roubar. Mas essas duas expulsões só aconteceu por uma não expulsão do Maurício. Porque se talvez aquela expulsão do Maurício tivesse acontecido, o jogo já era outro. O Palmeiras estava bem, ó, para começar, o Palmeiras estava bem no jogo. Daqui a pouco Vitória no 11-11. Vitória vira o jogo, começa a ficar melhor. Ataca, começa a ganhar escanteio, chute, o Carlos Miguel fazendo as defesas no primeiro tempo. Teve esse lance da expulsão, que não deram a expulsão. Talvez seria outro resultado, outro placar. Não sei se teria outras expulsões no jogo. Talvez sim, talvez não. Não tô falando, não tô querendo ser, não estou querendo ser aqui tendencioso, mas você sabe quando tem uma expulsão para um lado, vai ter, às vezes, dependendo do caso, vai ter para outro, para outro lado. E é o seguinte, o juiz errou. Muitos palmeirenses vai falar que não era para expulsão. Até tem outros neutros ali, outros comentaristas que é neutros, né? Não vai falar que também não foi. E eu também, assim, ele, mais um pouquinho, com mais força, com mais alavancagem assim, não tinha dúvida nenhuma de expulsão. Você ainda tem que, no primeiro momento, uma dúvida. Que até o juiz, ele deu a falta, esperou um pouquinho, viu o sangue e deu amarelo. Pô, calma aí. Se ele viu o sangue e deu amarelo, calma aí, deixa eu ver o que o VAR tem pra falar. O VAR não falou nada. Então o VAR não entendeu que seria pra expulsão, seria isso. Mas o cara teve lá não sei quantos pontos, 4, 5 pontos, eu não vou lembrar direito. Se ele teve essa questão de todos esses pontos, é que alguma coisa aconteceu. As câmeras não vai pegar 100%. Não vai pegar os 360%. 360 graus da jogada toda. Eu acho que faltou sim ele ser chamado para o VAR. Lá ele tiraria a conclusão dele. Eu acho que o VAR deveria sim ter chamado, saiu sangue mesmo aí, então vem aqui. Que a jogada foi essa aqui. Aqui pelas câmeras nós vemos isso aqui. O que você viu por aí? Porque ele mudou, ele esperou, ele deu a falta, esperou e deu o amarelo, né? Ele pegou e deu o amarelo e nisso ficou lá um tempão para ser atendido e tal, tal, tal. Deu 9 minutos, que nem deveria ter sido 9 minutos, no mínimo eram uns 11. Mas aí já era por vitória, quanto menos tempo fosse, era melhor, porque terminou ainda 2-0 o primeiro tempo, 2-0 o segundo. Palmeiras perdeu, acho que uma chance grande de meter 6, 7, que saldo de gol faz diferença nesse campeonato. Apesar que ele está muito bem em questão de pontos, mas faz diferença no campeonato, saldo de gols, para definir qualquer coisa. Rebaixamento, campeão, quem vai para Libertadores, Sul-Americana, enfim. Gols faz diferença num campeonato longo igual esse, que é um Brasileirão, ainda mais depois dessa pausa toda aí de Copa do Mundo, faz uma diferença muito grande. O Flamengo não jogou bola, a realidade é essa.
com o elenco que tem, não, posse de bola não ganha jogo. A verdade é essa, posse de bola não vai ganhar jogo. Se posse de bola ganhasse jogo, Manchester City, Barcelona, eles amam a posse de bola, era campeão toda hora e tudo, e não é bem assim. Barcelona ganhou 2 La Liga, mas não ganha a Champions League. Já não sei quantos anos. O Manchester City ganha, ganhou quantas Champions League aí? Com essa posse de bola? Uma Champions League? Aí o Real Madrid, que deixa os outros jogar, ganhou quantas aí nos últimos 10 anos? Entendeu? A questão tá nessa aí, ser mais eficiente, que é o que faltou pro Flamengo. Eficiência. Chegar ali na cara do gol, fazer o gol. O Internacional pelo lado do Internacional, faltou. Cara, você tá ganhando de 1 a 0. Você tem chance pra fazer 2 gols? Faz 2 gols logo porque é Flamengo. É Flamengo, não tem o que fazer. Os caras vão pra cima até conseguir fazer o gol. E conseguiu fazer o gol. Se tivesse um pouquinho mais tempo ali depois que eles empatou, ia virar o jogo. A realidade é essa. Iria virar o jogo. E o Palmeiras não tem culpa, porque. Ah, porque é o Pix da Leila. Porque é o Pix dos patrocínios que é, né, do Palmeiras, que é o Palmeiras cheio de dinheiro e fica pagando. Não, cara, eu não entro nessa zoeira, pelo menos não nesse vídeo aqui. Eu não entro nessa discussão, esse tipo de brincadeira, porque tem um lado profissional, que é o lado do Palmeiras de gestão, que o Palmeiras, cara, não tem que fazer. A gestão do Palmeiras nos últimos anos, os títulos já diz se é boa ou não. Você ter mais de 5 anos um técnico dirigindo um clube de Série A, que o clube hoje, o Palmeiras, é de elite, já diz o porquê que o Palmeiras está tão bem há muito tempo. E ficar falando assim, ah, esse jogo aí foi favorecido. É uma coisa, favorecido sim, mas roubado. O Palmeiras não ganhou roubado em questão, o Palmeiras fez o roubo, entendeu? E sim foi um erro grotesco, gigantesco de um juiz que não deu uma expulsão. Só que também faltou um pouquinho de cabeça para os jogadores do Vitória de não ficar metendo, fazendo gesto que não pode meter esse gesto, cara. Porra, meu cara é profissional. Já não sei quanto tempo que esse moleque joga bola aí. E faz um negócio desse. Ainda quer ficar reclamando de juiz, do outro time, que é. Não, não tem como, cara. Pelo amor de Deus. O cara fazer um negócio desse aqui não tem como. A expulsão em cima de John Arias do Kaká. No primeiro lance eu olhei assim e falei, caraca, ele deu carrinho, nem ele viu pra onde foi a bola. E o Arias ficou lá. E o Arias não é de fazer essa encenação. Aí eu fiquei meio assim, falei, tem alguma coisa. Quando eu vi o replay, falei, falei, se o juiz chamar a expulsão. Ou melhor, se o VAR chamar a expulsão. Não deu outra. Tô lá esperando o juiz. O que o juiz tá esperando? Ah, mostrou o replay lá. Falei, putz, expulsão. Acabou. Expulsão, beleza. Com um jogador a menos, você ainda consegue jogar. Tava 0 a 0 o jogo. O jogo, o Vitória tava muito bem. Agora, com 2 a menos, por causa de uma besteira, de um sinal de um jogador. Oh, meus amigos, não dá. Vitória moscou muito nesse lance, moscou muito nesse jogo. Palmeiras também, eu acho que, já ganhou de 4 a 0. Pô, você tá com 2 a mais, deveria ter 6, 7. Tudo bem que é lá na casa dos caras, o gramado também não é tão aquelas coisas. Mas não importa, é o Palmeiras líder do campeonato. Deveria ter feito ali 6, 7 a 0 tranquilo. O que vocês acham aí? Diz aí pra mim. Flamengo foi roubado? A palavra é falar roubado, né? Palmeiras foi ajudado? O Vitória foi. Como que é? O cara fez? Foi isso mesmo que o Vitória fez? Que fizeram com o Vitória, no caso? Eu tenho minhas dúvidas. Acho que o Palmeiras ele é líder e teve a sua chance de pontuar, fazer os 3 pontos e foi isso que fez. Flamengo teve 2 empates seguidos com o mesmo placar, ou seja, o Flamengo faz gol, mas também tá tomando gol. O técnico lá vai ter que quebrar a cabeça para ver o que ele pode fazer. Porque tomar 2 gols
tudo bem, é São Paulo, é Internacional, são dois grandes times, mas para quem tá brigando lá em cima, ainda mais com o Palmeiras, que ia jogar contra o Vitória ainda, que a probabilidade de vitória do Palmeiras já era grande, né? E, e você empatar dois jogos seguidos, tomando gol os dois jogos, né? Porque não fomos 0-0, putz, sem a criatividade igual foi o jogo do Bahia e Fluminense. Não, foi 1-1 porque você tomou o gol. E outra, esse do Internacional buscou o placar. Buscou. Estava perdendo, foi atrás. Enquanto o São Paulo não manteve, não ampliou o placar. Porque se ele quisesse, se ele tivesse um pouco mais de sensibilidade, um pouco mais de perna na forma, tinha metido 2-3 no São Paulo. Tudo bem que não foi jogo para isso. São Paulo jogou lá e cá. Para mim foi um placar justo pelo que foi a partida. Que o São Paulo não foi um time retranqueiro que ficou lá assim, não, deixa o Flamengo. Não, São Paulo foi pra cima desde o começo do jogo. O Internacional foi pra cima desde o começo do jogo. No segundo tempo, o Internacional que falou assim, vai Flamengo, vai jogando aí, vamos ver o que vai dar. E deu um empate. E é isso, pessoal. Mais um vídeo pro canal, um videozinho um pouquinho longo aí, falando desses dois placares, desses dois resultados. Ficou um pouco melhor aí o Cruzeiro, Botafogo, chegar um pouco perto do Flamengo, porque o Flamengo teve duas derrapadas, vamos se dizer assim, para quem tá brigando lá em cima. Se empatar dois jogos seguidos é uma derrapada. E Palmeiras perdeu um jogo, né? Em casa contra o Atlético Mineiro, ganhou agora fora de casa, abriu mais 2 pontos, né, de diferença que o Flamengo empatou, então mais 2 pontos de diferença do Flamengo. É, o campeonato tá começando a se desenhar aí mais pro Palmeiras. Pelo menos nessas últimas rodadas aí. E se o Flamengo não reverter essa situação já nas próximas rodadas, cara, dificilmente vai conseguir alcançar o Palmeiras. E é isso, galera. Tenham um bom dia, uma boa semana pra vocês. Finalzinho de semana, né? Pra vocês. E tamo junto. Curte, comenta, compartilha. É nóis.